Olá, morada acadêmica. Estamos retomando nossos pílulas heideggerianas e hoje eu trago uma obra literária, não é? Que é uma obra ícone para o povo alemão, para a cultura alemã, para a história da literatura alemã e também da história da literatura mundial, né? Não deixa de ser um ícone, aliás, ganhador do prêmio Nobel, né? De se dizer Thomas Mann, A Montanha Mágica. Belíssimo livro, editado inclusive pela Companhia das Letras, né? Então, hoje a ideia é que a gente traga um pouquinho da cultura alemã por meio do Thomas Mann, que é um autor que fala muito sobre o tempo, de maneira muito interessante, escreve sobre o tempo. Então, vamos lá. Thomas Mann está aqui, vamos... Sempre é bom contextualizar, não é? Os nossos pensadores, autores literários. Esse livro, né, A Montanha Mágica, ele é um livro, principalmente aos psicólogos, muito interessante, porque o tempo todo, né, se recobre uma discussão no livro que é muito do nosso DNA, né, acadêmico, que é sobre a doença e a saúde, né? É um livro que fala, na verdade, de uma passagem longa, não é, de Hans Castorp por um sanatório, não é, que era um lugar para cuidados, principalmente dos tuberculosos, mas qualquer mal que acometesse as pessoas do seu sistema respiratório, né? E ela fica no alto das montanhas, né? Ali na fronteira com a Suíça, os Alpes suíços, na Alemanha ali, não é? E aí o Thomas Mann narra a vida desse jovem engenheiro naval, né? Que vai visitar um primo, na verdade, mas acaba ficando, não é? Nesse sanatório aí por bastante tempo, pode-se dizer. Então, voltando aqui um pouquinho. Pano de fundo, nós temos uma trilogia de fuga de música clássica alemã. Então, aqui está a Montanha Mágica, né? Um livro de contos do Thomas Mann. E aqui um pouco da sua biografia, não é? Então, nasceu em 1875, não é? Assiste a virada do século, isso é importante, porque o livro também traz essa questão, não é? De ver a passagem do tempo, de várias crises, não é? Epocais, como diria Edmund Husserl, não é? A crise da civilização europeia. Então, a Montanha Mágica de Thomas Mann é a explicitação dessa crise europeia, não é? Foi considerado um escritor, mas não só, um crítico social sobre a civilização alemã. Então, nós vamos ver que também isso aparece na sua obra, com a figura, inclusive, de um sujeito que assume, não é, o iluminismo alemão de maneira bastante ácida, que vem da Itália, não é? E aí uma própria, ao mesmo tempo, enaltecimento no primeiro momento desse pensamento humanista livre, mas também depois uma certa crítica no sentido até de um certo racionalismo, não é? Recebe o Prêmio Nobel de Literatura em 1929 e é considerado um dos maiores romancistas, né, alemão do século XX, tá? Mas para o final hoje do nosso Morada, vou deixar também uma entrevista de um professor específico que fala sobre a obra Thomas Mann, né? E também tem uma obra importante desse autor, que é os Buddenbrooks, né? Que é a história de uma família, né? Então, é um autor que tem outras obras importantes, né? Bom, gente, o livro, né?
algumas notas interessantes do livro, depois eu vou ler alguns trechos aqui com vocês, né? Ele é um livro que é escrito entre o período imediato antes da Primeira Guerra e alcança a Segunda Guerra. Então, é um livro epocal, né? Ele faz essa estiragem histórica. Isso é importante porque, né, o próprio livro reverbera essas mudanças sócio-históricas, né? Temos um livro famoso do Thomas Mann, que é o Morte em Veneza, né? Que é um livro mais apolítico, não é? E esse livro, essa fase do Thomas Mann já é considerada uma fase mais crítico-social, como a gente estava dizendo, principalmente em algumas determinadas passagens, não é? O Thomas Mann, gente, ele vai ter um momento que ele vai ao exílio, né? Ele vai ser obrigado a ir para exílio, porque ele era um sujeito, não é, que defendia a democracia alemã, né, a famosa República de Weimar, que vai cair, não é? Então, com o crescimento do nazismo, né? Quando então, inclusive, Hitler se torna chanceler, né? Uma das outras obras bastante comentadas de Thomas Mann é Fausto, né? A releitura dele de Fausto. Fausto, que também aparece na famosa obra do romantista, né? do romantista romântico alemão famoso Goethe, né? Então, ele faz uma releitura de Fausto bastante interessante, considerado por muitos como uma das maiores obras que nós teríamos aí, não é? Ele vai acusar, não é, o nazismo de ter usurpado e empobrecido a cultura alemã, não é? Então ele é um forte crítico do sistema nazista, daí o exílio, não é? O livro também reverbera um pouco dessa, ao mesmo tempo, um certo, né, clamor pela cultura alemã, mas depois uma certa crítica nesse sentido de como, não é, o nacionalismo extremo vai matando essa cultura e empobrecendo. Isso, aliás, também é crítica de Nietzsche, não é? O Nietzsche vai ser um forte crítico já, não é, dessa questão epocal também. Isso também aparece na obra nietzschiana, não é? O livro, não é, o Montanha Mágica, que hoje é o nosso foco aqui do nosso pílula heideggeriana, não é? Ele é um romance de época. Então ele é escrito entre meio às guerras, como eu disse, não é? E o seu foco principal é sobre o tempo, não é? Um tempo que tem todo um outro significado, né? Um outro ritmo que se passa nessa, né, montanha onde você tem aí o sanatório e a vida desses sujeitos que vão sendo narradas cotidianamente ao cuidarem dos seus, né, males de saúde e doença aí no sentido do sistema respiratório principalmente. O momento que, se a gente pegar do ponto de vista histórico, né, a tuberculose ela era uma doença do seu tempo, não é? Que mostrava, de certa maneira, um sintoma social de fraqueza de espírito do tempo. Então, de certo modo, o livro também, né, se usurpa um pouco de algo desta época, não é? Dessa questão de lidar com este fenômeno da tuberculose como uma doença do espírito epocal, né, daquela civilização europeia, né? Uma certa melancolia sociocultural, né? Que é também marca do certo romantismo alemão, né, gente? Quer dizer, se a gente pegar historicamente, isso também está situado aí, né? Não é? Então, Thomas Mann muito sensível a essas temáticas, daí, né, a Montanha Mágica ser considerado um livro de romance epocal, né? Quer dizer, trazendo essa ideia, né? Bastante colocada, né? Esse sanatório que é um hospital da elite europeia, né? Não é só os alemães, como eu disse, tem o italiano, né? Que vai assumir o iluminismo como grande, né? Uma cultura iluminista em si mesmo, né? Você tem os russos que são ridicularizados, que ficam numa mesa separada, né? Então você vai tendo toda uma, né, conotação, não é, no livro, de um hospital que atende a elite europeia em crise, com as suas próprias contradições, inclusive burguesas, né, desse espírito de tempo decadente, não é? E dessa melancolia que aparece nesses personagens aí, não é? O livro que se passa, então, como eu disse, e atravessa vários temas tipicamente filosóficos, né? O dom do Thomas Mann, no meu entender, é que ele consegue pegar esses temas universais como o tempo, a temporalidade, não é, a finitude, e trazer, né, na narrativa dos personagens de uma maneira bastante interessante. Daqui a pouco iremos ler alguns desses trechos, né? Mas é esse tempo de suspenso, de suspensão da montanha, que a torna mágica e que também transforma a nossa leitura do livro, não é? De maneira bastante interessante. É um livro intrigante, né? Um livro longo, né? Um livro com muitas páginas, mas que você pode ir lendo ao tempo, né? Ao longo aí de uma certa temporalização,
até é interessante porque você também vai revisitando, não é? Esse tipo de literatura, que é uma literatura mais densa, né? Não é um livro de ação. O livro, na verdade, tem pouca aventura, pouca ação, né? É um livro que tem um certo imobilismo mesmo, né? Que às vezes até nos angustia, né? É um livro que fala sobre morte, é um livro que fala sobre doença, é um livro que fala sobre a crise da razão, né? Sobre a crise da civilização europeia. Então, é um livro muito cultuado pela elite da inteligência alemã, né? E depois para a própria cultura contemporânea se torna um grande símbolo ainda dessa inteligência, né? Castorp, então, Castorp, que é considerado quase que um idiota alemão, né? No sentido, inclusive, se a gente pegasse Dostoiévski lá atrás, né? É quase um homem do subsolo que tenta sair, né, dessa vida medíocre, né, dessa idiotia, muitas vezes melancólica, que se encontra nesses momentos, inclusive, críticos da humanidade antes das guerras, né? Esses personagens como o homem do subsolo de Dostoiévski, o homem ridículo, né? Onde você tem... E o Hans Castorp é um pouco esse homem médio da cultura alemã, né? Que vem, então, nos visitar e nos contar essa rápida visita. Uma rápida visita que não se torna só uma visita, ele acaba estando também, não é, sendo diagnosticado, teoricamente, com mal respiratório, com febre, né, rompantes de febre, e com isso, então, ele fica mais de 7 anos nesse sanatório, né, nessa vida que ele chama horizontal. Isso é muito interessante no livro, né? Essa ideia de uma vida horizontal é uma vida que o sujeito fica acamado, fica nesse imobilismo que eu dizia, né? Desse tempo suspeito dessa montanha mágica aí, né? Então, Hans Castorp que vai ser engolido por toda essa, não é? Cultura do imobilismo, né? E aí no livro temos uma foto aqui do Thomas Mann, né, gente? Então, o livro, não é? Ele nos retrata um sentido de uma crise, não é? Lá dentro desse sanatório, a 5.000 pés em Davos, né? Ele expõe essa sociedade que está em crise, uma sociedade que vive uma crise do espírito do tempo europeia, que é o entremeio às guerras, como eu havia dito, né? É o tempo à espera da morte, a angústia, né, do mito da morte, do inverno, da destruição, um lugar em que as geografias são belíssimas, mas ao mesmo tempo também melancólicas, né? É um tempo de clima também instável, não é? Onde você tem horas de extrema umidade, um inverno rígido, mas no dia seguinte parece um verão, uma primaveril, quase, né? Então é muito interessante essa cultura faustiana que o livro explicita, não é? E que também vai aparecer nas outras obras de Thomas Mann, como eu havia me referido aqui, né? Então, vou deixar algumas dicas agora, não é, com relação até para vocês conhecerem melhor essa obra. Eu gostei bastante dessa entrevista, não é, com o professor Jorge de Almeida, no site da Unifesp, né, que tem bastante coisa interessante, não é? Então, aqui ele conta para a gente um pouquinho da interpretação, ele que estuda essa obra a fundo, então muitas coisas que me referi sobre essa obra estão, não é, nessa entrevista. Vou colocar só um trechinho para nós. Bem, o programa de hoje trata do livro A Montanha Mágica, de Thomas Mann, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 19... Acho que caiu um pouco a internet, mas você coloca lá no YouTube, né? Coloca livro A Montanha Mágica, já é o segundo link a aparecer normalmente. E é uma entrevista de meia hora, né, sobre o livro, muito bem comentado, gente. Vale a pena realmente se debruçar, não é? Então, essa é uma das indicações que eu deixo aí a vocês. A outra indicação é de um livro sobre a história da literatura alemã, onde está implicado Thomas Mann como um dos autores mais renomados. Eu estou lendo o livro, acabei de comprar também em versão impressa.
E quem tem o Kindle, né, da Amazon, consegue ler o livro, trechos do livro. Então, também é bem interessante para quem quiser. A história concisa Mas sempre me interessei por literatura da e a literatura, questão... né? E também tem uma formação musical. Ah, E na literatura alemã, quem junta todas essas coisas e inúmeras outras é Thomas Mann. Ele realmente é capaz de fazer grandes panoramas da questão filosófica, estética, política e literária da sua época, né, durante todo o século XX. Então é uma figura fundamental. Em cada romance do Thomas Mann, nós temos de fato um mundo de referências e citações. então, a gente escolheu a Montanha Mágica, mas poderíamos ter escolhido outro livro, né? Eu não sei, a gente pode dizer que a Montanha... Então, depois assistam, não é? É quase meia hora aí de professor da FEFELESH, né, da filosofia da USP. E aí aqui eu também vou trazer para vocês a indicação do livro A História Concisa da Literatura Alemã, que tem aqui também no Scribe. Deixa eu mostrar aqui. Literatura alemã, que tem toda uma discussão, né, que a Alemanha, na verdade, se faz pela questão da língua, né, o antigo germânico, o alemão médio, né, e que toda uma discussão geopolítica a partir daí, inclusive, né. Quem é o alemão? O alemão é aquele que fala a língua alemã, então não é só uma questão geográfica, né, que aliás isso tem a ver também com a própria questão da dificuldade de se unificar a Alemanha geopoliticamente, né. A Alemanha que até um tempo moderno contemporâneo estava dividida em duas faces na época da Guerra Fria. Então a gente percebe que é uma questão que não se resolveu, não é? Então essa é a indicação do livro. Otto Maria Carpo. Belíssimo livro, gente, vale a pena mesmo, não é? Então, para quem gosta, eu pessoalmente gosto sempre dessas intersecções estético-literárias com a filosofia, não é? Você tem a História Concisa da Literatura Alemã, pela Faro Editorial, tá bom? Essa é outra dica importante para quem quer contextualizar a obra do Thomas Mann, né? Fora livros de história da Alemanha como um todo, né? Morada Acadêmica, que teve um curso livre sobre a história da Alemanha, baseado num livro aí, inclusive, da Mary Fulbrook, A História Concisa da Alemanha, e temos também da Martin Kitchen, né? A História da Alemanha Moderna, aí é um pouco mais contemporânea, né? Esses últimos anos mais entre meio às guerras e pós-Hitler, né? Então, ficar essas dicas para iluminar o Thomas Mann e a nossa pílula de hoje. Então, agora vamos passar a leitura de trechos, que acho que é algo bem interessante aí para todos nós. Estou na página 14, não é? Onde ele está falando da questão da viagem. Então, é o momento que o Hans Castor está indo, não é? Para essa clínica sanatória aí em Davos, né? Então, ele fala, 2 dias de viagem apartam um homem. Especialmente um jovem que ainda não criou raízes firmes na vida, do seu mundo cotidiano, de tudo que ele costuma chamar deveres, interesses, cuidados e projetos. Apartam-no muito mais do que esse jovem podia imaginar enquanto fiacre que levava à estação. Então ele está falando da viagem dele, mas no fundo ele está falando desse sentimento do sentido da viagem. O que é, né? O que nos acomete quando viajamos, não é? O espaço que, girando e fugindo, roja-se de permeio entre ele e seu lugar de origem e que revela forças, né? Que costuma julgar privilégio do tempo. Produz, de hora em hora, novas metamorfoses íntimas, muito parecidas com aquelas que o tempo origina, mas, em certo sentido, mais intensas ainda. Qual tempo gera esquecimento? Porém, o faz desligando o indivíduo das suas relações e pondo-o num estado livre, primitivo, né? Chega até mesmo a transformar num só golpe um pedante ou um burguesote numa espécie de vagabundo. Dizem que o rio, né, que o tempo é como o rio Lete, mas também o ar de paragens longínquas, que representa uma poção semelhante, e seu efeito
com quanto menos radical, é mais rápido. Muito interessante, porque ele vai trabalhar a questão da viagem, não só como um deslocamento espacial, não é? Mas ele está falando aqui da viagem no sentido temporal. Como, né, quando a gente viaja, a gente cria um novo sentido para a vivência do tempo naquela viagem. Né? E aí uma das coisas que nesses primeiros capítulos ele vai mostrar, aliás, né, uma coisa interessante, que quase 200, as 2 primeiras 200 páginas do livro é a narrativa simplesmente dessa chegada do Hans Castorp, o primeiro dia da sua estadia nesse sanatório, né? Quer dizer, o que ele vai dizer é que o tempo, né, quando viajamos, que se transforma, passa de um tempo, passa diferente, tem um sentido diferente do cotidiano, né, que é pessoalizado e ao mesmo tempo impessoal, porque, né, o cotidiano ele se repete, chega um momento que você já nem percebe mais, parece que o dia se repete, inclusive, né? Aqui não, ele está dizendo, a viagem cria um outro sentido do tempo, até que quando você está neste lugar novo, isso também se torna cotidiano, não é? Então, essa é a primeira passagem interessante. Ainda com relação a essa sutileza do viajar e do tempo, lá na página 81, né, quando ele encontra, então, o seu primo Joaquim, né, onde ele inicialmente iria visitar Joaquim nesse sanatório, não é? Ele está falando sobre o tempo. Ele começa a divagar com o primo num passeio, não é, pelas montanhas ali perto do sanatório, e ele começa a falar sobre o tempo, não é? Ele pergunta ao primo, quanto tempo vai durar isso, né? E aí Joaquim levanta 7 dedos, mas já devem ter passado esses 7 minutos, não é? Porque o Joaquim está tirando a sua temperatura, então ele está querendo ir ao passeio e ele pergunta para o primo, vai demorar, não é, para você tirar a sua temperatura? E aí ele começa a divagar sobre o tempo, né, o Hans Castorp, ele vai dizendo, pois é, quando se presta atenção ao tempo, não é, ele passa muito devagar. Eu gosto de tomar a temperatura 4 vezes por dia, porque assim se nota o que propriamente representa 1 minuto, ou até uns 7 minutos, para que gente como nós aqui, né, esses melancólicos tuberculosos, né, esbanja tão pavorosamente os 7 dias da semana. Então, isso é o primo falando para o Hans Castorp, porque ele vai medir o tempo pela medição da sua temperatura, que eles têm um ritual que tem que fazer um diário para o médico dizendo da temperatura do corpo, né? Você diz propriamente, assim não se pode dizer, objetou Hans Torp, que se sentara então no parapeito. O branco dos seus olhos estava estriado de vermelho. O tempo não tem natureza própria, em absoluto, né? Quando nos parece longo, é longo. E quando nos parece curto, é curto. Mas ninguém sabe em realidade a sua verdadeira extensão. Não tinha o hábito de filosofar, né, o Hans Castorp dizendo, mas nesse momento sentiu-se impelido a fazê-lo. Então, olha só, né, o que ele está dizendo? O tempo é aquilo que sentimos. O tempo é difícil de definir. Aliás, isso está no Heidegger, né, no Ser e o Tempo, sobre os problemas fundamentais da fenomenologia. Você tem vários textos de Heidegger que vão trabalhar com essa mesma noção. Não é? Joaquim replicou, como não? Afinal de contas, medimos o tempo. Temos relógios, calendários, e quando o mês se escoa, termina para mim, para você e para todos os outros. Aí o Hans Castorp responde, espere um pouco, levantando o índice à altura dos olhos. Você acha, então, que 1 minuto é tão longo como lhe parece quando toma a temperatura? Aí o primo responde, 1 minuto é longo assim, ele dura tanto tempo quanto o ponteiro dos segundos necessita para dar uma volta completa, não é? Mas o ponteiro precisa bem mais ou bem menos tempo, conforme a sensação que experimentamos. Hans Castorp responde, né? E na realidade, eu digo na realidade, repetiu Hans Castorp, apertando o índice contra o nariz, com tanta força que chegou a torcer a ponta. Trata-se aí de um movimento no espaço. Essa é uma das conceitualizações sobre o tempo mais antigas, aliás, provindo até do próprio Aristóteles, né? Espere, não me interrompa, diz Hans Castorp. Medimos o tempo por meio do espaço, portanto. Mas isso é a mesma coisa que medir o espaço com o auxílio do tempo, né? O que fazem somente pessoas sem espírito científico. De Hamburgo a Davos são 20 horas de trem, mas a pé quantas horas são? E no pensamento? Nenhum segundo, né? Então ele fala, percebemos o espaço com os nossos sentidos, por meio da vista, do tato, muito bem, mas que órgão possuímos para medir e perceber o tempo?
Você pode me responder? Ele pergunta a Joaquim. Aí você empaca, né? Porque você está vendo? Como é possível medir uma coisa da qual, no fundo, nada sabemos, nada, nenhuma de suas características? Dizemos apenas, o tempo passa. Está bom, está bem, que passe. Mas para que pudéssemos medi-lo, espere um pouco. Para que o tempo se fosse mensurável, seria preciso que decorresse de um modo absolutamente uniforme. E onde está escrito mesmo que é assim? Para a nossa consciência não é. Somente o supomos, para a boa ordem das coisas. E nossas medidas, permita-me essa observação, não passam de convenções, né? Acho que esse é um dos trechos mais fortes do livro ao falar do tempo. Temos muitas elucubrações aí nesse livro, né? Eu estou ainda lendo o livro, não terminei ainda de lê-lo, não é? Mas eu já estou completamente apaixonada pelo Thomas Mann, já estou lá na página quase 300 e pouco, né? E eu estou fazendo várias anotações. Então, meu convite a vocês é: leiam um livro do Thomas Mann, faça isso, relacione com a filosofia alemã, relacione com a fenomenologia. A arte é uma das maneiras mais incríveis da gente, às vezes, aprender a filosofar, filosofando, lendo e se encantando. Então, essa é a dica da Pílula Heideggeriana dessa semana. Espero que vocês gostem e que isso faça sentido, né? Por exemplo, para entender a noção de tempo dentro da fenomenologia, que é essencial, não é? A ideia do ser e o tempo, né? O sentido do ser é o tempo, é o passar do tempo. E aí tem toda uma série de questões que o Heidegger vai nos convidar a pensar, e às vezes ler um livro como esse do Thomas Mann, não é? É um grande instrumento de reflexão, quase que visceral, para que a gente entenda o que às vezes está só no nível das ideias. Espero que vocês tenham gostado, e a Pílula Heideggeriana dessa semana fica por aqui.